ela que é, e tenho orgulho de dizer e pedir para apresentá-la desta forma, esteticista e fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduada em docência para ensino superior, fisioterapia neuromúsculo-esquelética, saúde da mulher no climatério. Gente, vem para cá, Mariana Negrão. Maravilha! Olá. Ai, que vontade de dar um abraço. Hoje, né, tem que fazer assim, né? Vamos fazer assim. Bom dia, pessoal. Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui nesse evento lindo que vocês estão preparando, poder levar um pouquinho do que a gente sabe, o pessoal que está em casa. Só gratidão a você e toda a equipe Coisa da Negócio Estética incrível. por esse evento, né? O Estética In, todo mundo. É maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada, viu? Olha, e você está percebendo que os profissionais estão fazendo cada comentário, sabe, em nossas redes sociais, aqui mesmo em nosso evento, eles estão falando constantemente, olha, tá incrível, tá parecendo que eu estou me sentindo no evento, na primeira fila do evento. A gente que sente falta, né? Ai, é estranho, né? Mas a gente se adapta, né? Com certeza. O importante é estarmos todos aqui. Tá bom, então eu vou falar exatamente como eu falo sempre em nossos congressos presenciais. O palco é todo seu. Obrigada, Ana. Mariana. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui, aí um pouquinho dentro da casa de vocês, né? Podendo levar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês acerca dessa tecnologia do retinol. Então, eu e a Ruth preparamos uma palestra muito legal para falar um pouquinho para vocês sobre cuidados com o pescoço e com o colo, né? Então, esse é um tema bastante diferente, onde a gente vai poder passar um pouquinho para vocês uma nova maneira de trabalhar, basicamente com cosméticos, tá? Existem outras coisas que a gente pode utilizar, mas o nosso foco aqui é no retinol, na vitamina A, que veio para... já está há muitos anos, mas com uma tecnologia maravilhosa, onde a gente tem vários produtos que sobrepostos vão dar um resultado muito legal para vocês. Mas para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de falar é o que revela a sua idade, né? Então a gente se preocupa tanto com o rosto, com as rugas, com a região dos olhos, da boca, e a gente muitas vezes esquece do pescoço e do colo. Quantas atrizes famosas vocês já viram por aí que o rosto está lindo, mas o pescoço e o colo entregam a idade dessa atriz? Isso não só de atrizes, mas de pessoas comuns, né? Que estão por aí e só prestam atenção na face e acabam renegando esses cuidados com o pescoço, com o colo e também com as mãos. Então tem uma frase, olha aqui, observem aqui como a gente consegue identificar essas marcas aí na região do pescoço, essas linhas horizontais, as manchas na região do colo e como isso pode entregar aí a sua idade, né? Não que ter uma idade mais avançada seja um problema, mas a gente tem que ter um conjunto compatível. Eu não posso ter um rosto com uma idade muito baixa e um pescoço e um colo que entregam uma idade mais avançada. Então, o conjunto, ele tem que ser harmônico. E eu vejo, muitas vezes, muitos profissionais que acabam passando a máscara só até aqui, ó, na linha do pescoço. E o colo e o pescoço acabam ficando aí sem o tratamento. Então, a nosso ver, a esteticista precisa trabalhar com o rosto, o pescoço e o colo. E a gente vem com uma proposta de tratamento, então, para essa região, tá? Tem uma frase muito legal do Goldstein que diz que o pescoço, o colo e as mãos entregam a falta de cuidado que eles recebem. E isso é muito verdade, né? A nossa falta de cuidado com cosméticos, com filtro solar, é extremamente visível ao longo dos anos, quando a gente observa essas pessoas em rosto, principalmente pescoço e colo. Então, a nossa proposta é que a gente passe a tratar pescoço e colo com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que a gente trata, então, a nossa face, tá certo? O que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar de pescoço e colo? Algumas características são bastante peculiares. Então, a primeira delas, pessoal, é que a pele é extremamente fina. Quando a gente compara a espessura dessa pele do colo e do pescoço em relação à face, ela é menor. Então, se ela é menor, ela vai ter uma proteção menor em relação
aí a região da face. Outro ponto importante é que é uma região que está frequentemente exposta ao sol, principalmente num país tropical como o nosso, onde a gente usa blusas mais decotadas, o colo mais aparente, esse pescoço exposto, e isso vai fazer com que essa região esteja muito mais exposta ao sol do que outras regiões, por exemplo, como braço, coxa e pernas, tá certo? Então, é uma região que está muito exposta, ok? Além disso, a gente tem uma camada de tecido adiposo menor. Isso também vai interferir no aspecto de envelhecimento, de estrutura, né, de suporte deste tecido. E também, pessoal, algo muito importante quando nós falamos de tratamento é o menor número de unidades pilosebáceas. Mas, Mariana, o que isso tem a ver com o meu tratamento? Um peeling, por exemplo. Se você fizer um peeling extremamente agressivo na face e esse mesmo peeling no colo, ele vai ter comportamento completamente diferente. Por quê? O processo de reparo, de reptilização, ele vem através da epiderme da unidade pilosebácea. Se você tem menos unidades pilosebáceas, a capacidade de regeneração desta região é diferente da face. Então, alguns acidentes com peeling em pescoço e colo costumam acontecer por essa falta de conhecimento. Por isso que a gente precisa ter uma base importante de anatomia, fisiologia, para que a gente entenda que as regiões são diferentes e, dessa maneira, o comportamento dos produtos também vai ser diferente. Na mesma pessoa, regiões diferentes podem ter comportamentos diferentes em relação aos cosméticos, aos ácidos e outras tecnologias, ok? Quais são, então, as características que a gente vai ver, o que a gente vai observar de alteração nessa paciente? Então, a gente vai perceber a perda desse contorno do mento. Então, quando a gente é jovem, a gente tem esse osso bem marcado, esse contorno bem marcado. A gente vai começar com aquele aumento de gordurinha na região da papada, que vai deixar a gente com aquele queixinho duplo, né? Então, essa é uma outra abordagem. A flacidez da musculatura, que vai deixando a gente com aquele vinco, aquela banda do platisma bem visível. A gente também tem, então, aí é como eu falei, a banda do platisma, linhas e rugas, né? E a flacidez, a gente também vai perceber essas marcas nesta região. As hipercromias, se vocês observarem aí, dá para ver claramente essa região, mas com uma coloração diferente por conta dessa exposição solar, muitas vezes sem a proteção de forma adequada. A elastose e a flacidez da pele, então tem a flacidez do músculo e a flacidez da pele, e também um aumento de microvasos. Então, a presença dessa trama vascular importante que vai trazer essa coloração diferente da região. A próxima vez que vocês olharem as pessoas, tentem reparar a diferença de cor do colo, do pescoço e da face. É bastante visível e a gente pode, inclusive, mostrar para essa paciente que ela precisa de tratamento. Muitas vezes, ela nem vem com essa queixa e a gente, às vezes, pode conseguir aí oferecer um tratamento diferenciado. Em tempos de pandemia, a gente precisa ser criativo e mostrar para o cliente que ele precisa realmente do tratamento, tá certo? E aí eu vou ter essa consequência aqui, as rugas bem marcadas, as bandas platismais bem visíveis, a flacidez da musculatura, alteração de cor, de espessura, tudo isso chama bastante a atenção da gente, tá? E pensando nisso, qual que é o objetivo da gente para tratar esses pacientes? Então, o foco principal é melhorar esse aspecto estético geral dessa pele, clareando assim as manchas e diminuindo linhas e sulcos, tá certo? Então, o nosso foco é esse. E para eu atingir esses objetivos, o que é que eu vou usar de estratégia terapêutica? Então, eu posso aumentar a hidratação dessa pele e diminuir a perda de água transepidermal, restabelecendo esse manto hidrolipídico. Para quê? Para eu melhorar a renovação celular e normalizar o extrato córneo. Então, eu preciso normalizar o quê? Esse relevo cutâneo. Diminuir a hiperreatividade dessa pele. A pele do pescoço e do colo é uma pele muito reativa, até por conta daquelas características que eu mencionei anteriormente. Então, a gente precisa diminuir essa reatividade.
Quando eu aumento a espessura de epiderme e de derme, eu ofereço uma proteção maior contra a radiação e os exposomes, que são esses efeitos do meio ambiente, do meio externo, nessa qualidade dessa pele, tá certo? Preciso buscar normalizar essa pigmentação, então diminuir a reatividade desse melanócito e eliminar aquela melanina, lipofucsina, que estão ali depositadas, e também estimular, óbvio, a produção do colágeno, porque se eu quero melhorar linhas e rugas, obviamente, eu preciso estimular a produção desse colágeno, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês uma classificação do envelhecimento do colo e do pescoço. Muitas pessoas não conhecem essas classificações, é importante que a gente consiga identificar. Por que, Mariana, eu preciso identificar isso? Porque, infelizmente, quando a gente fala dessa visualização do platisma, é tratamento, na maioria das vezes, cirúrgico. Apenas o grau 1 eu consigo reverter, entre aspas, reverter, melhorar, com alguns tratamentos que vão trabalhar no SMAS, naquele sistema aponeurótico. E se você ficar tentando tratar isso com cosmetologia, não vai conseguir, tá bom? Então, é importante você entender que a cosmetologia tem certos limites, assim como outros equipamentos, como microagulhamento, radiofrequência. Então, a gente precisa identificar em que grau de evolução esse paciente está dessa banda, para ver se eu preciso encaminhar esse paciente para o cirurgião, porque o nosso tratamento sozinho não vai funcionar, tá certo? Isso não significa que o paciente vai fazer a cirurgia e não vai fazer o tratamento com você, mas é importante a gente ter essa postura ética e mostrar para o paciente que certas coisas a gente com a estética sozinho não consegue, e aí a importância sempre de uma equipe multiprofissional, tá certo? Então, observem aqui toda a região anatômica. Quando eu falo para vocês dessas bandas do platisma, é esse músculo que está aí por baixo, que a gente consegue ver, né? Observem a camada de gordura que a gente tem aí, e olhem a quantidade aqui na lateral, né, do músculo esternocleidomastoide. É importante que a gente conheça a anatomia da região que a gente está trabalhando e as estruturas que tem ali, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês essa classificação e para vocês entenderem que até o grau 0 e o grau 1, às vezes, por exemplo, com um tratamento como ultrassom microfocado, associado com a cosmetologia, a gente consegue sim um resultado interessante. Caso contrário, a gente precisa encaminhar. Isso é só mais a título de curiosidade para aumentar aí o seu conhecimento nessa pandemia, tá certo? Vamos continuar, então, falando dos tratamentos que a gente tem para essa região. Existe uma infinidade de recursos que eu posso utilizar. Eu posso fazer, então, como eu falei, o tratamento cirúrgico, caso tenha essa presença, como a gente já comentou. Eu posso fazer um tratamento com eletroterapia, então aí eu posso usar uma eletroestimulação, uma microcorrentes, uma radiofrequência, tomando cuidado por conta da região de glândula, né? Posso usar os cosméticos, posso fazer tratamento injetável, posso fazer massagem, enfim, o universo da estética é um universo gigantesco e a gente tem muitas opções terapêuticas para essa região, tá certo? O que é importante e a gente tem que levar isso em consideração. Essa é uma região com a proeminência óssea bastante evidente, então eu tenho algumas dificuldades quando eu vou usar alguns recursos, como, por exemplo, a clavícula, a região aqui do ocioide e também a região de externo. Tudo isso é bastante complicado e dificulta bastante a execução de alguns recursos terapêuticos, como a radiofrequência e até o microagulhamento. Então, se a gente não tomar cuidado, essas proeminências ósseas podem atrapalhar bastante, deixando algumas marcas no paciente, tá certo? Aumentar a temperatura com a radiofrequência também é complicado, porque a região óssea acaba esquentando mais rápido, outras regiões nem tanto. Então, são peculiaridades que tornam o tratamento dessa região bastante complexo, tá certo? Além disso, eu tenho a proximidade com glândulas, o que faz com que algumas regiões, alguns equipamentos se tornem contraindicados, né? Eu tenho uma trama vascular bastante grande e importante, então é importante tomar cuidado com preenchimentos, com alguns tratamentos minimamente invasivos. Dominar essa trama, essa questão anatômica é muito importante, tá? A região mamária e a região da área cardíaca, ok? E aí, então, a gente traz essa proposta desse kit maravilhoso da Belcol, que é a vitamina A, né, gente? A vitamina A, ela tem mais de 4.000 estudos publicados, já é utilizada há muitas décadas, é segura em peles hiperreativas, então, peles que realmente têm uma resposta bastante exacerbada, ela é bastante segura e ela vai atuar em vários níveis. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Então, aqui são alguns artigos de 2019 que trazem
trazem os benefícios da vitamina A. Então, ela vai aumentar a quantidade de colágeno, diminuindo a degradação da metaloproteinase de matriz, que é uma das responsáveis pela degradação do colágeno. Então, além dela estimular esse colágeno, ela vai diminuir a sua degradação, tá? Além disso, ela vai reverter os danos causados pelo sol através da ativação de uma proteína chamada AP1. Outra ação da vitamina A é, então, a melhoria das rugas e da textura da pele, o brilho e o nivelamento dessa ondulação, tá certo? E aqui eu trouxe alguns objetivos algumas coisas que a vitamina A consegue fazer e o nosso objetivo para essa região. Então, um estudo de 2017 mostrou que o retinol ele é capaz de aumentar o número de células da camada, tanto da derme quanto da epiderme. Dessa forma, a gente consegue normalizar o extrato córneo e aumentar a espessura dessas duas camadas, que eram um dos nossos objetivos lá no início, tá? Este outro estudo também mostrou que a gente consegue estimular a renovação celular. Isso é bastante importante, porque quando a gente estimula essa renovação, a gente deixa um aspecto estético e de nivelamento. A vitamina A ainda é capaz de normalizar a pigmentação da pele, diminuindo a expressão gênica da tirosinase. Olha que interessante. Então, ela também vai agir no clareamento desse tecido, na normalização da pigmentação cutânea, tá? Então, a gente vai nivelar na epiderme esse plano cutâneo, diminuir a expressão das rugas e das linhas, melhorar esse toque da pele e recuperar a integridade do tecido. Na derme, a gente vai aumentar a espessura e estimular a produção do colágeno tipo 1 e da elastina. Ou seja, usar a vitamina A aumenta a produção de colágeno. Olha que espetáculo. Então, você fazer um protocolo em casa, no consultório e home care, com certeza o seu cliente vai ter um aumento de síntese de colágeno apenas utilizando aí essa vitamina A de forma contínua, óbvio, né, gente? Então, aqui, além disso, ela aumenta a hidratação dessa pele e diminui a perda de água transepidermal, que também estava lá no início da nossa aula comum, dos nossos objetivos para a região de colo e de pescoço, e lá na derme, aumento da produção do colágeno, como eu falei para vocês, tá? Então, o retinol, quando ele entra dentro da célula, ele vai sofrer oxidação e vai se transformar em ácido retinóico, ou seja, todos aqueles benefícios daquele peeling top, a gente vai conseguir, claro, sem agredir a pele e estimulando essa renovação e essa produção de colágeno de dentro para fora, tá certo? Então, retinol é vida, tá bom? Então, aqui, dentro desse kit do Renova, a gente tem a vitamina A em várias formas. Uma delas, o Vitanol, que é o retinol-like, né? Ele é rico em galactona, de alfafa. Ele vai aumentar a HSP27, que vai estimular o desenvolvimento celular, a melhora da comunicação celular e também as filagrinas, que vão melhorar a coesão entre as células, dando um aspecto estético sedoso, que o cliente fala, nossa, eu faço esse kit, a minha pele está com um brilho diferente, tá? Além disso, a gente tem, então, essa diminuição da metaloproteinase e a estimulação do colágeno tipo 1, estimulando, então, uma derme de maior espessura e com uma resistência melhor, tá? Além disso, também tem o Corneo Care, que é o palmitato de retinol, que é a forma mais pura do retinol. Então, dentro desse kit, vocês vão ter várias versões de vitamina A. E agora, a minha querida parceira, Ruth, vai mostrar para vocês um pouquinho desse kit, que é o Renova. Ela vai explicar para vocês um pouquinho desses ativos e depois nós vamos para a prática mostrar como é que essa maravilha pode agir na pele do rosto, pescoço e colo da cliente de vocês. Ruth, é com você. Bom, vamos falar sobre o programa de bioincremento cutâneo Renova, né? É um kit que traz as 3 formas da vitamina A, que é o palmitato de retinol, sua forma mais pura, conforme colocado. Nós temos o retinol-like, que vai ser uma mimetização da molécula e dos mecanismos de ação do retinol, e também o retinol vetorizado em lipossomas de fosfolipídios, onde a gente permite melhor permeação dessa molécula para as camadas mais internas da pele, certo? O programa ele é composto pelo kit profissional, composto por 4 produtos. Então, o gel micelar. No gel micelar nós temos um blend de alfa-hidroxiácidos e também o MG60, que é um carboidrato derivado do milho, que deixa um sensorial gostoso, um sensorial sedoso da pele.
Nós também temos a bruma hidratante, composta pelo retinol-like, que prepara essa pele para receber melhor o palmitato de retinol que vem nos produtos seguintes. Então, aqui nós temos o retinol-like, também temos produtos ativos derivados do leite, que vai recompor toda a barreira de proteção natural da pele. E nós também temos aqui a caça do Senegal. A caça do Senegal é um composto que regenera e estimula a diferenciação das células, para a gente ter normalização ali do tecido, um processo de reparação da pele. Em seguida, a gente segue para o passo 3, o buster de retinol. Aqui nós temos o palmitato de retinol e ele vetorizado em fosfolipídios. Realmente é a entrega maior de vitamina A nos 2 últimos passos. Então, tanto no sérum, que além do retinol vetorizado em fosfolipídios e também o palmitato, nós temos a vitamina E e o óleo aqui de romã, que vai ter uma atividade também reparadora. Se a gente for dizer o principal efeito que a gente visualiza com o tratamento de retinol do Kit Renova é a normalização da textura, né? A revitalização e essa normalização do relevo da pele. Então, nós podemos aplicar para tratamentos para igualar esse relevo de pele, essa retexturização. E nós finalizamos, então, o procedimento com a máscara Balse, que tem aqui o retinol vetorizado em fosfolipídios e também o palmitato de retinol, além do óleo de romã e também a vitamina E antioxidante. Este tratamento, o protocolo profissional do retinol, do Renova, ele é indicado para pós-cicatriz de acne, onde a gente tem aquela depressão da pele, para rugas e linhas de expressão, onde além da falta de colágeno e elastina de sustentação, a gente tem aquela depressão, né, aquela diferença de relevo no tecido. Pode ser indicado para rugas, linhas de expressão estáticas, dinâmicas, e para a gente ter essa normalização, principalmente do relevo da pele, certo? E o programa Renova também é composto pelo protocolo Home Care, que vem aí com 6 produtos e com um conceito europeu, né, que a Belcol traz para nós. Então, ele inicia com a higienização da espuma micelar, onde nós temos a limpeza completa do tecido e a retirada da maquiagem. Aqui nós temos um blend de alfa-hidroxiácidos, então recomenda-se que deixe aí agindo por até 2 minutinhos para a gente ter uma esfoliação química do tecido. Em seguida nós temos a bruma hidratante já com retinol-like aí, que vai aumentar a permeação do buster de retinol. E aí o conceito, né, europeu que a gente traz é essa entrega gradativa do componente do retinol para que a nossa pele tenha melhor absorção dessa molécula. Então, nas emulsões A1, A2 e A3, que são emulsões noturnas, a gente vai aumentando as concentrações do palmitato para que a nossa pele vá aderindo cada vez melhor e sem os efeitos de sensibilidade do retinol, certo? Bom, de manhã, após a higienização e a tonificação, utilizaremos aqui o Soft Serum, que além do retinol, temos também a vitamina B3, que é a niacinamida, vai ajudar no clareamento da pele e também no rejuvenescimento, uma molécula super antioxidante, certo? Aqui estão as 3 emulsões com concentrações que vão aumentando durante o tratamento em 3 meses. Então, nós temos a emulsão A1, A2 e A3. No primeiro mês de uso, nós temos aqui 5% de retinol. No segundo mês, nós entramos com 6,5% de retinol. E no terceiro mês, 8% de retinol, a máxima concentração aí permitida para o retinol cosméticos, para essa concentração de vitamina A. O mais bacana é que aqui no ladinho nós temos na embalagem, essa embalagem vai subindo e aí a gente vai acompanhando a evolução do tratamento durante esses 3 meses, né? E a evolução clínica dos resultados que a gente consegue ver na face, tá? Então, são as 3 emulsões que utilizaremos à noite e de manhã o programa Home Care tem a etapa de higienização e a preparação para os busters pela manhã com o Soft Serum, certo? Bom,
O protocolo profissional, ele pode ser intercalado com eletroterapias, tá? O protocolo profissional, o buster de retinol com os 4 produtos, ele é feito de 15 em 15 dias e durante esse tempo nós podemos fazer sessões de radiofrequência, principalmente para o tratamento de colo e pescoço, onde nós temos aí a flacidez, né? Então nós temos, podemos fazer a radiofrequência, eletrolift sem agulhas, né? Nós podemos também para aquelas papadas, né, caso tenha, podemos utilizar eletroterapias como eletrolipoforese sem agulhas para fazer aqui a diminuição da gordura. Temos protocolos até também, depois no nosso site, que vocês podem conferir, para tratamento de gordura na papada, né, falando do rejuvenescimento como um todo. E nós também temos, então, essas associações de eletroterapia para serem associadas junto ao kit profissional. O kit rende por média de 50 aplicações, tá? Pensando que cada cliente vai fazer esse programa por 90 dias, tá? Então, por 3 meses, com intervalo de 15 dias por sessão, ok? Bom, eu já deixei aqui higienizado com o gel micelar rico em alfa-hidroxiácidos e deixei agindo aqui por 2 minutinhos para a ação química esfoliativa. E agora eu vou estar aplicando os 3 últimos passos do protocolo Renova e vou sugerir para vocês uma massagem lift, tá? Então vou sugerir algumas manobras para vocês poderem fazer aí na cabine de vocês, ok? Por conta de toda a segurança que a gente está tendo aqui, eu farei a massagem de luvas, tá? Mas aí eu vou ressaltar que no último passo, a máscara Balsy, ela tem uma textura em gel e em contato com a pele, ela se transforma em uma máscara, ela se toma uma forma, né? E é um sensorial incrível, né? Eu não sei se a gente vai ter essa transformação do gel para o formato máscara por conta da luva, mas isso é uma experiência que vocês vão ter aí na clínica de vocês, adquirindo o kit, tá bom? Então, a gente vai aqui para prática. Pode soltar a música, Nancy, tá aí que a gente combinou. A gente protege aqui nesse momento o rosto da cliente. E uma forma que eu dou dica para vocês de aplicarem o tônico, né? Vocês vêm aqui do lado e apliquem e deixem com que esse tônico absorva em toda a região. Tá? Dá uma sensação bem agradável para a cliente. E aqui, lembrando que a gente já está entregando o Retinol Like e abrindo os caminhos, melhorando a permeação do Soft Serum, que vem em seguida com o palmitato de retinol e o retinol vetorizado em fosfolipídios, e a máscara Balsy. Então, aqui eu estou aplicando agora o Soft Serum em toda a região de colo e pescoço para o rejuvenescimento, conforme muito bem colocado aí na palestra. Em uma sessão, né, que a gente, após esse momento de pandemia que nós estamos passando, esses 2 últimos passos podem ser passados sem a luva, ok? E agora, por cima do Soft Serum, aplicarei a máscara Balsy, onde nós temos aí a forma mais pura do retinol. Ok? E aqui segue então para vocês dicas de manobras de massagens, lifts que vocês podem fazer para melhorar o redesenho, o contorno facial, para a gente ter aí toda a melhora aí no contorno jovem facial. A gente faz movimentos aqui de abertura. Muitas clientes apresentam várias linhas aqui de expressão por conta aí da própria conformação que vai ganhando com o tempo. Então, a gente abre essas estruturas. As linhas aqui do sutiã, nós podemos fazer um movimento de dedilhamento, abrindo toda essa região e trabalhando a circulação, melhorando aqui o preenchimento. E aí nós fazemos um movimento lift por toda a região face lateral e redesenhamos o contorno da mandíbula.
Nós aplicamos por média de 5 vezes cada movimento. É uma massagem um pouco mais ritmada e com uma pressão um pouco maior, porque nós estamos aqui estimulando o redesenho aqui do contorno facial. Então o movimento pegamos lá desde o colo e seguimos até a região lateral da face, trabalhando até mesmo as linhas do orbicular dos olhos e redesenhamos essa região aqui, contornando a mandíbula, certo? Em sequência, estimulamos a circulação, estimulamos o reavivamento aqui dessa região mesmo, com movimentos de amassamento um pouco mais intenso na região de colo. E fazemos um movimento lift, de abertura e de lift de toda essa região. Em seguida, nós vamos então trabalhar a região de pescoço e de contorno facial. Então, pescoço até a extremidade da mandíbula e redesenho facial. Trabalhamos o pescoço e redesenho facial. É agradável? Perfeito. Em seguida, nós passamos então para o lado esquerdo. Pegarei um pouquinho mais de produto. Trabalhamos então toda a região lateral e o redesenho da mandíbula. Deixa eu trabalhar aqui. Isso tá. Dá licença aqui. Aqui a gente traz a circulação para essa região, aumenta aqui o metabolismo celular pela ação mecânica e já vai descompactando, né, melhorando essas linhas aí que são marcadas por conta da movimentação, né, e o próprio efeito da gravidade. Aqui a gente vai fazendo as manobras de lift de toda a região. E então a gente segue trabalhando região de pescoço e contorno do redesenho facial. Então, região aqui da linha do pescoço, traz até a mandíbula e todo o contorno lateral facial. E o contorno facial. Certo? Para finalizarmos, a gente faz então um movimento por toda a região e finaliza aqui com lift pela região frontal. Fazemos região aqui de expansão. E lift da região frontal. Perfeito. Bom, então essa é uma sugestão de massagem lift que nós podemos fazer para o rejuvenescimento do colo e do pescoço. Lembrando que nós podemos associar o programa de bioincremento cutâneo do Renova com eletroterapias, conforme a gente falou, tá? E é muito importante que a cliente siga essa rotina home care, tanto no colo quanto no pescoço, tá bom? Seguindo aí, higienização,
tonificação. Pela manhã, uso da niacinamida e do retinol para preparar essa pele para receber as emulsões A1, A2 e A3 com doses gradativas de vitamina A, certo? Nós vamos agora mostrar os resultados de antes e depois que nós tivemos de pesquisa antes de fazer o lançamento do kit, com a professora Mariana Negrão. Muito obrigada. Incrível, né, gente? Essa proposta desse kit Renova, assim, é uma paixão para mim, né? A gente que trabalha muito com rejuvenescimento, com tratamento de rugas, linhas de expressão, flacidez, a gente sabe que a base para um bom tratamento, basicamente são 3 vitaminas, né? A vitamina A, a vitamina C e a vitamina E. Se a gente tivesse a estrutura dessas 3 vitaminas, a gente já tem um excelente resultado com diversos tipos de recursos tecnológicos. Então, a nossa proposta é que você use o kit Renova associado com outros recursos, com a massagem, com os recursos da eletroterapia e também combinando com outros recursos que a Belcol oferece. Então, a gente tem o Renove C, que também é um box muito legal, que trabalha a vitamina C com vários níveis e vários tipos de vitamina C, e vocês podem combinar também esses kits, tá certo? Então, vocês podem utilizar, por exemplo, na preparação da pele para o microagulhamento. Eu sei que todo mundo sempre quer saber isso. Aí, posso usar esse kit pré-microagulhamento, pós-microagulhamento? Deve! Esse kit é sensacional, porque ele vai trabalhar todo esse relevo cutâneo, ele vai trabalhar a cor, a pigmentação dessa pele, ele vai fornecer colágeno, que é o que a gente precisa, né? Então, pré-procedimento, você já vai dar uma alta carga de vitamina A, que vai ajudar nesse processo de formação desse colágeno. E, inclusive, como a Ruth bem comentou, a gente pode utilizar, como o kit é a cada 15 dias, né, profissional, a gente pode utilizar ele na preparação, faz o microagulhamento, pós-microagulhamento, o kit profissional. Vocês vão ver que os resultados são realmente espetaculares, vale a pena, fora que é uma tecnologia cosmética de ponta, produto extremamente seguro. A vitamina A é um ativo bastante documentado na literatura, muito utilizado por médicos, né, por vários profissionais, tanto em consultório como no tratamento home care. E essa sacada de ir aumentando a quantidade de retinol ao longo das semanas no home care é incrível. A nossa dica de você ir olhando o rótulo, né, para a cliente poder perceber se ela está usando ou não. A gente tem, às vezes, uma falta de disciplina com os nossos tratamentos, e esse feedback na nossa própria embalagem ajuda a gente a ver se a gente realmente está utilizando. E a gente vai mostrando para o paciente em casa que ele precisa utilizar esse home care para que ele tenha um bom resultado, tá certo? A gente vai mostrar aqui alguns resultados do kit Renova, né? Então, aqui era passando a palavra para a Ruth, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, observem aqui, sem associação com a eletroterapia, tá certo? Esses resultados são apenas do kit, tá bom? Então, a primeira sessão e a segunda sessão, lembrando que as sessões são intercaladas no consultório a cada 15 dias e um protocolo de 3 meses aí do kit inteiro, tá certo? Para o cliente ter esse resultado. Observem a linha da glabela, como ficou diminuída, observem a normalização da pigmentação, a melhora do relevo cutâneo, sem associar com a eletro. Se você associar com o eletro, com a massagem ou com o microagulhamento, então os resultados, eles com certeza serão potencializados, tá certo? Aqui um outro resultado para vocês poderem acompanhar. De perfil, uma outra paciente, observem a melhora da linha de expressão, o preenchimento dessa pele. Esse é um dos efeitos, né, que a gente tem com a vitamina A, esse aumento da turgidez da pele, melhorando a hidratação, produzindo colágeno, normalizando o tecido. Isso faz com que a vitamina A seja tão amada no mundo inteiro. Existem vários médicos defensores aí da vitamina A no mundo, dizendo que se usasse só vitamina A, você teria um excelente resultado, né? O Dr. Lance Setterf é um dele, o Dr. Desmond Fernandes, são grandes médicos que trabalham com várias técnicas, entre elas o microagulhamento, e recomendam muito essa associação. Então, é um kit aí que você não pode deixar de ter. Observem esse resultado aqui também. Aqui foram feitas, então, 6 sessões, né? Então, a primeira sessão, observem como essa pele ainda estava hiperreativa e como essa pele, ela normaliza, como esse aspecto que eu falei para vocês, visual, essa normalização do tecido cutâneo,
cutâneo, ela vem acontecendo de forma gradativa. A gente não pode esquecer do papel da cliente, né, pessoal? A gente, infelizmente, acha que só o nosso trabalho ele é o suficiente. O home care ele é fundamental. E essa ideia de ir subindo a concentração de retinol, conforme forem passando as semanas, isso vai ajudando a pele a não reagir, não hiperreagir a um ativo como a vitamina A. Então, isso vai fazendo com que a adaptação desse paciente seja mais tranquila com esse novo ativo, né? Porque ela vai estimular essa renovação celular de dentro para fora, ela vai controlar toda essa questão. Então, é bastante interessante que, aos poucos, a gente vá subindo essa concentração. Isso também traz uma sensação para o paciente de evolução no tratamento. Então, ele não está sempre com o mesmo home care, né? Então, você fala, olha, já estamos indo para a segunda fase, você está percebendo a diferença, né, que você está sentindo na sua pele? E não esqueça de trabalhar o pescoço e o colo, né? Então, essa proposta do kit, a gente apresentou aqui colo e pescoço, mas ele é para ser usado rosto, pescoço e colo. Então, trabalhem toda essa região, caprichem na massagem, para que vocês aumentem a circulação e, principalmente, ensinem os pacientes a fazer o uso do filtro solar. A gente sabe como o filtro solar é importante para diminuir essas questões todas de envelhecimento, o quanto o sol ele vai aumentar a pigmentação e destruir o colágeno. Tá certo? Aqui mais um resultado, observem aí a produção do colágeno, a melhora das linhas e das rugas de expressão, né? Esse efeito de aumento de volume que ele dá para a pele, então isso é bastante interessante. Vocês podem então, como a gente já comentou, combinar com outros recursos e dessa forma ter uma ação bastante completa, né? Lembrando que o kit assim não vai atuar na parte da musculatura, os efeitos que a gente está vendo aí são efeitos de preenchimento das rugas por produção de colágeno, ele não tem nenhum efeito em questão muscular, por isso que ao indicar para pescoço e colo, é importante avaliar aquela questão da flacidez que eu falei para vocês no início da aula. Caso o paciente apresente essa flacidez, essa alteração da banda, aí é importante fazer uma parceria com outros profissionais para que a gente tenha um aspecto mais homogêneo, globalizado e mais efetivo no resultado. É muito importante que quando a gente faça a avaliação do paciente, a gente mostre um espelho para ele e que a gente vá explicando todas essas questões. Olha, aqui você está vendo, a gente tem uma ruga dinâmica, aqui a gente tem uma ruga estática, isso aqui é músculo, isso não é pele. Porque às vezes o paciente vem, mas olha, isso aqui continua aparecendo, é uma queixa muito comum da região do pescoço. Por isso que a gente quis mostrar bastante essa questão anatômica para vocês, para que vocês saibam diferenciar até que ponto o nosso trabalho vai ser efetivo para não enganar o cliente e não prometer algo que a gente sozinho não vai conseguir cumprir. Então, a gente entender qual é o plano que a gente está trabalhando, né? Qual é a região que a gente consegue atingir. Com aquele recurso, a gente consegue ser mais ético e prometer, entre aspas, um resultado de acordo com aquilo que a gente está trabalhando. Então, se eu estou utilizando um cosmético que vai agir em epiderme, derme, não tem como eu oferecer um resultado em plano muscular. E é importante que o cliente saiba isso. Por isso, a avaliação, conhecer a região, entender as limitações da região, né? Então, como eu bem comentei com vocês, às vezes alguns recursos a gente não vai conseguir utilizar. E aí, o fato da gente trabalhar com excelentes kits cosméticos, aliado à fotoproteção, aliado aos nossos recursos eletroestéticos, a gente vai oferecer um tratamento mais global para esse paciente. Aqui também temos uma outra visão de uma outra paciente. Observem o clareamento da mancha, né? Observem a normalização desse relevo cutâneo, a melhora das linhas de expressão, esse brilho que a pele dá, essa renovação, né? Esse efeito glow que a gente chama, esse efeito de brilho que a gente oferece para o paciente com poucas sessões, porque ele vai tratar a pele de dentro para fora, né? A gente está numa era onde fazer a pele cair, às vezes, não é a melhor alternativa. O ideal é estimular a pele de dentro para fora com cosméticos inteligentes, funcionais e que reestruturam e que não causem agressão. Principalmente se a gente quer trabalhar com uma pele fotoenvelhecida, que tem melanócito hiperreativo, em áreas que nunca foram tratadas,
erradas, a maioria dos nossos pacientes, às vezes, nunca receberão um procedimento em pescoço e colo. Então, quando a gente recebe esse paciente e a gente já trabalha essa outra região que vai ficar mais exposta, o paciente percebe uma resposta bastante rápida e bastante positiva, né? Como eu falei no início da aula, o pescoço e o colo, eles revelam o quê? A falta de cuidado que a gente tem. E nós, como profissionais de estética, não podemos esquecer essa região. Eu falo que assim, é dar um tiro no pé, deitar o cliente na maca e tratar a sua face. A gente não pode mais tratar a sua face. Se a esteticista não trabalhar pescoço e colo, quem vai trabalhar, pessoal? Quem vai trabalhar? É nossa responsabilidade, a gente tem que ter um olhar para essa região e o paciente precisa entender a importância dele passar o filtro no rosto, no pescoço e no colo. Ai, Mariana, mas é tão difícil fazer meu cliente passar o filtro no rosto que dirá no pescoço e colo. Pega essas fotos de internet, vocês vão ver várias atrizes com o rosto esticadinho, pescoço e colo, que entrega a idade. Mostra para ele e fala, ó, se não tratar, vai entregar. Não adianta fazer botox, não adianta fazer preenchimento, né, Ana? Se não trabalhar pescoço e colo, tá certo? É isso aí. Precisa trabalhar o autocuidado em casa. Observem aqui as rugas ao redor da boca, as marcas na região do queixo e no mento, tá? Então é um kit incrível, com uma qualidade maravilhosa, com várias versões da vitamina A, nível gradativo para o cliente de home care em casa, que com certeza vai tornar os seus protocolos do seu consultório muito melhores, tá bom? A gente queria agradecer, parabenizar o Grupo Estética In por todo esse evento maravilhoso que vocês estão fazendo, a gente poder levar para dentro da casa das pessoas um pouquinho do nosso conteúdo. Eu queria dizer assim que eu estou emocionada de poder sair de casa depois de tanto tempo. Fica linda, maravilhosa. Tirar o pijama. Muito obrigada por esse momento. É muito bom a gente ver que existe vida, vai dar tudo certo, vai passar, pessoal, tenham paciência e a gente precisa de inovação quando a gente voltar, não é, Ana? Com certeza, voltar Mari. com a mesmice não dá, então aproveitem aí, trabalhem pescoço e colo, invistam no diferencial, porque só vai sobreviver quem se adaptar, não é? Com certeza. E uma coisa que a Mari comentou quando ela chegou, falou assim, gente, vocês não têm noção como eu estou me sentindo uma mulher de verdade, que eu me preparei, me produzi, botei uma roupa legal, botei um salto alto. Não é? É isso, né, gente? Não parece, mas eu tô de salto. Peraí, deixa eu dar uma disfarçada. Aí, é porque essa mulher, gente, é muito grande. Mari, como eu posso te agradecer? É sempre um grande prazer. Eu quero aproveitar e fazer a primeira comunicação oficial ao seu lado. Olha que chique. De uma coisa que vai acontecer hoje no final do dia. Faço questão de convidar a você e a todos que estão conosco, exatamente no final da nossa programação, porque é o seguinte, olha, agora de manhã é o Congresso de Estética, certo? Sim. À tarde tem outras programações e tal. Eu estou incomodada aqui, porque é novidade para a gente, né? Grudou aqui, desculpe, fica gente. Fica tudo preso. Então, é o seguinte, a nossa programação continua à tarde, e aí à noite, por volta de 20 horas, 20h30, vai finalizar o nosso primeiro congresso online, tá? Estética In Online. Qual é a minha proposta? Você vai estar lá na sua casa, chiquérrima, com a sua filha é a coisa mais linda do mundo. Vai preparar um prosecco, uma taça. Vamos brindar. Vamos brindar todos juntos. Combinado? E aí você vai fazer, sabe o que pra gente? Por gentileza, assim como você também. Quando nós estivermos aqui neste palco, os meus colegas coordenadores, Eduardo Gouveia, que é o diretor do evento, que já disse que vai estar aqui conosco, a pena que a Fátima Facuri e o Ricardo Torres, que são os diretores, estão no Rio de Janeiro, mas eles farão isso de lá também. Sabe o que nós vamos fazer? Brindar juntos, e nós vamos te pedir para você fazer um print de você na sua casa, olhando a gente ou na TV, ou no seu computador, ou até em um outro celular. Aí você vai marcar a gente. Pode marcar em qualquer Instagram. Pode ser Estética em São Paulo, Estética em Rio, Estética em Sul, Estética em Nordeste, em nossa revista Negócio Estética, tá bom? E dizer que nós finalizamos juntos, porque é a forma que nós encontramos, né? De estarmos todos juntos, né? De estarmos todos juntos. E quer saber? Com este brinde, nós teremos o privilégio de fazer o maior brinde da história, do planeta.
está entre os profissionais da saúde estética. Perfeito. Você é vai isso fazer aí. parte? Com certeza, Vai estaremos convidar lá. todo mundo para Chamar estar? todo mundo para estar e no final do dia vamos brindar esse evento maravilhoso. Linda. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Parabéns a toda a equipe por essa organização, esse cuidado com a gente desde a hora que a gente chega. Vocês não têm noção, pessoal, do que eles fizeram aqui. Realmente é incrível o cuidado, o carinho com a gente, né, com as modelos, né, todo mundo paramentado. A gente não enxerga ninguém, né? A gente só vê os olhinhos aí atrás das máscaras Face Shield para a gente poder estar aqui com segurança, levando um pouquinho de conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra, que eu tenha acrescentado um pouquinho de conteúdo científico aí para vocês. Desejo um excelente dia e até mais, Ana. Muito obrigada, até mais, linda. viu? Obrigada de coração. Fique à vontade, tá bom? Licença. Obrigada, obrigada mesmo.